Oi, meu nome é Vitória, mas você pode me chamar de Vitória. E sejam bem-vindos para mais um vídeo desse incrívelíssimo canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer os livros que eu abandonei ao decorrer dos meus anos de leitora. Que foram alguns, muitos, brincadeira. Mas assim, eu queria trazer pra vocês, também mostrar a experiência que, gente, tá tudo bem a gente abandonar um livro, assim. De vez em quando eu insisto muito, tem outros livros que eu poderia ter abandonado e eu insisti. Nem sei porquê, sabe? Porque às vezes pode até estragar a nossa experiência como leitora, tornar algo maçante, tipo, meu Deus, eu tenho que terminar esse livro. Mas enfim, eu vim trazer aqui pra vocês alguns livros que ao longo da minha jornada de leitora eu vi que não dava pra ler. Vou começar com um dos primeiros livros que eu abandonei, que foi A Herdeira. Gente, eu li a seleção, eu era muito novinha. E foi, tipo assim, um livro que ele caiu do nada, de paraquedas na minha vida. Porque eu lembro que eu comprei o último livro, A Coroa, e eu descobri que era o último livro. Então eu falei, não, então eu tenho que ler os primeiros. E aí eu li os 3 primeiros livros, gente, e eu fiquei apaixonada. Eu falei, meu Deus. Porque, tipo assim, era pra minha faixa etária, era exatamente pra aquela idade que eu tinha que ler aquele livro, sabe? A história da seleção é uma história que eu gosto muito até hoje, eu tenho vontade de reler. Mas eu tenho medo de estragar a experiência minha mais nova lendo, sabe? Que gostou tanto dos livros. Na época eu tinha a Coroa e eu peguei emprestado a seleção, a trilogia, né? A trilogia principal. E eu comprei a Herdeira. Gente, eu só tenho a Herdeira e a Coroa. E foram os únicos que eu não li, vocês têm noção. Porque eu fui ler a Herdeira e, mano, eu não gostei da filha. Como pode, né? A filha do Maxon com a América ser tão sensacional. Aí quando eu vi que eu tava lendo e não tava indo, sabe? Eu falei, na época eu desisti. Eu só falei, realmente não é pra mim. E eu sei que tem muita gente que não gosta desses 2 livros. Essa mesma vibe, gente, como eu era muito fã de seleção, teve uma amiga minha que ela vendeu alguns livros dela. Ela vendeu Felizes para Sempre, eu nunca li. Tá na minha estante ali de decoração. E ela vendeu A Sereia também, da Kiera Cass. E, gente, também não sei porque abandonei. Esse vídeo é sobre livros que eu cheguei pelo menos na metade. Não é que eu li o comecinho e eu desisti. Ou, tipo, que eu não vi que era a época pra eu ler aquele livro, sabe? Porque eu sou cheia dessas. Tem épocas pra mim pra ler determinados livros. Então, se eu não tô na vibe de ler esse livro agora, eu vou ler ele mais pra frente. Mas aqui, o vídeo específico é livros que realmente eu cheguei na metade. Eu, assim, e não deu certo. Cheguei na metade e falei, não, realmente não é pra eu ler esse livro, não vou ler, não pretendo continuar, não pretendo nem sentar de novo. Tem esse A Sereia, da Kiera Cass, que eu não lembro a história, gente, só que eu lembro que eu tentei ler e não rolou, e aí ele tá abandonado também. Temos também o Despertar, que esse livro, gente, eu não sei de quem eu peguei emprestado, ele tá na minha estante há muito tempo. Esse livro, o que eu acho que aconteceu? Eu acho que eu peguei emprestado com alguém que tinha pegado emprestado. E acabou ficando na minha estante, a pessoa nunca me cobrou. Gente, eu não gosto de fazer isso, tá? Nunca fiz na minha vida. Sou muito responsável com o livro, quando eu pego emprestado de alguém eu sempre devolvo. Devolvo nas condições que eu recebi, inclusive, entendeu? Mas dessa vez aconteceu isso e, tipo, faz muitos anos, isso deve fazer uns 10 anos, gente. 10 eu exagerei, porque eu tenho 21. Deve fazer uns 8. 8? Por aí, faz um tempinho bom. Gente, esse eu tenho curiosidade. Eu tô falando aqui que eu abandonei esses 2, né? Mas esse eu Despertar eu acho que eu tenho curiosidade de ler, sabia? Tipo, porque eu acho que ele era uma vibe mais sombria. Eu não lembro direito da história. Eu só lembro que eu abandonei também. Mas ele tinha a mesma vibe da Sereia. Na verdade, eu tenho vontade de ler o Despertar. Eu tô lembrando que eu não gostava muito da Sereia, não. É isso. Agora eu vou para uns livros mais recentes que eu abandonei. E eu realmente lembro de todos os motivos. Eu tenho aqui, um textão pra falar mal, brincadeira. Mas é um que, assim, é um pouco... Não é tão amado aqui em todas as redes sociais do BookTok. Que eu abandonei. É o segundo livro de Acotar, né? Eu esqueci o nome. Mas eu lembro que, gente, eu tentei ler ele 2 vezes, tá? Eu tentei ler ele 2 vezes. Eu não me contentei. Tipo assim, o que acontece? Eu li o primeiro livro de Acotar custando, gente. Eu demorei muito pra ler, foi um livro assim que não me pegou muito. Só que eu achava que não tinha pegado muito porque eu não gostava do Tumbling com a protagonista. Só que assim, o que rola, pra quem não sabe, ela não fica com o Tumbling, né? Ela fica com outro personagem do segundo livro. Que agora lembrar dos personagens, eu não tô lembrando. Mas, e aí eu falei, cara, eu não gostei do primeiro livro por causa disso. Entendeu? Mas no segundo livro, o cara, que ela fica, ele é sombrio, é uma vibe meio Enemies to Lovers. Eu falei, é isso. No primeiro livro, né, tem cena dos 2 juntos no primeiro livro, e tem, tá? No finalzinho, mas tem. Só que aí, quando eu fui ler, eu não sei se eu tava com muitas expectativas, e aí não rolou. Eu falei, não, tudo bem, deixei pra lá. Aí passou uns anos, eu fui ler o segundo livro de Príncipe Cruel. E eu tinha, então, na mesma época que eu li a Cotar, eu li o primeiro de Príncipe Cruel. Eu fui ler o segundo, eu peguei na biblioteca municipal. E eu lembro que eu gostei, eu falei, cara, será que eu não gostei de Acotar por causa da época que eu li? Porque na época que eu li Príncipe Cruel, eu também não tinha gostado muito. E eu gostei depois de Príncipe Cruel.
E aí eu fui tentar de novo ler Acotar. Eu lembro que eu peguei na biblioteca municipal, livro novinho. Foi outra coisa que me motivou, né? Porque tava lá novinho na biblioteca municipal. E, gente, tipo assim, eu não gostei. Cheguei quase na metade e falei, não, realmente não é pra mim, entendeu? Essa história não é pra mim. Não é com todos esses fatores, entendeu? É quando eu percebo que eu tenho que abandonar um livro. Quando eu tenho todos os fatores, assim, que eu gosto. Enemies to Lovers, um cara sombrio. E aí não rola. Então, assim, tchau, obrigado. Aconteceu a mesma coisa com outro livro de verão. Também um livro bem famosinho, inclusive eu dei pra uma amiga minha. Ela veio nesse vídeo, eu falando que o livro que eu abandonei, eu dei pra ela. O intuito não foi causar uma saca literária, tá? É porque eu quis dar esse livro pra ela. Não sei, gente. Eu tentei ler esse livro numa época que era verão. Eu achei que tava super na vibe. E, cara, Enemies to Lovers, de novo, gente, esse é um ponto que me pega, porque eu amo livro assim. Eu leio muito rápido. Eu lembro de eu ler, tipo assim, na beira da piscina. Não tô zoando. Só que não foi, gente. Não foi, não foi. E, tipo assim, eu gosto dos livros da Emily Henry. Eu só li um. Mas eu gosto. Eu lembro que eu cheguei a 30% do livro e também não é um livro que eu tenho vontade de descobrir o que rolou e tentar ler de novo. Só foi, só ficou. Enfim. Agora, eu tô falando dos mais recentes, né? Eu vou falar de um livro de fantasia que eu abandonei. Que foi Feios. Eu lembro que eu fiquei muito empolgada quando eu fiquei sabendo desse livro. E já ia lançar o filme quando eu comecei a ler o livro. Ou tinha acabado de lançar, eu li um pouco antes da Bienal. Por quê? Uma vez na vida eu pensei antes de agir. Eu falei, eu vou ler o primeiro livro. Se eu gostar, eu compro o resto. E, gente, assim, o livro ele tem uma crítica social boa. Eu gosto muito de ler distopia, mas não rolou. Eu cheguei na metade também, eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que é isso que eu tô lendo? Não dá, é isso, um beijo, não irei ler esse livro. E abandonei também. E eu também nunca cheguei a ver o filme. Porque eu falei, ah, não, gente, dá não. Dá não, dá não. Me estressou. E, tipo assim, são livros que realmente eu cheguei na metade, mas... Enfim, gente, não sei exatamente o motivo maior que me incomodou, porque faz um tempo isso. Eu li na Bienal, eu ia ler ele na Bienal do ano passado. Ah, não faz um tempo não. Foi ano passado. E aí, o mais recente foi o que mais me chocou de eu não ter terminado, gente. É uma autora que eu sempre leio livros dela quando eu quero sair da ressaca. Tipo assim, nunca tinha acontecido isso. De um livro dela eu abandonar. Porque eu gosto muito da escrita dela. Os livros dela, pra mim, são fluidos. Eu leio muito rápido. Então eu já vou ali preparado pros gatilhos e vou ler, sabe? Que eu leio muito rápido. Tem livros dela que eu não gosto e eu leio muito rápido. E o caso é a Colleen Hoover. De quando eu tô de ressaca, eu sempre pego um livro dela pra ler que eu acabo rápido. E aí, nesse caso, eu estava de ressaca e eu peguei o Laila pra ler. Falei, mano, é um livro de suspense. Da Colleen Hoover vai ser muito bom. Muito bom pra aquele momento, sabe? Pra eu sair da ressaca. Eu já tinha lido Verity e eu gostei, tá? Eu gosto de Verity. Foi um livro que eu li muito rápido. Tá lendo o livro e aí parece que você não tá lendo. Não me prendeu e aí eu só desisti, realmente. Laila não é pra mim. E tem muita gente que gosta desse livro, né? Faz propaganda. Por isso que eu fiquei curiosa, que é um livro da Colleen Hoover que a galera não fala tanto. E eu descobri porque a galera não fala tanto. E, gente, esses foram alguns livros que eu abandonei, que eu decidi fazer esse vídeo, contar pra vocês. E tá tudo bem, tá, gente? A gente abandonar um livro faz parte. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixe seu gostei. Se inscreva aqui embaixo no canal. Tchau e até o próximo vídeo.